Existe um homem que mal responde mensagens, que parece nem ligar muito, que não está sempre disponível. E existe você, sempre presente, sempre tentando, sempre fazendo tudo certo. Qual dos dois ela deseja? A resposta vai doer, mas vai te libertar. Deixa eu adivinhar o que te ensinaram sobre conquistar uma mulher. Seja gentil, seja atencioso, mostre que você se importa, esteja sempre disponível quando ela precisar de alguém, demonstre seus sentimentos, faça tudo para agradá-la. E você fez tudo isso, não foi? Você seguiu o manual, respondeu às mensagens em segundos, cancelou seus planos quando ela precisou de alguém, deixou claro que ela era sua prioridade, fez de tudo para provar seu valor. E sabe o que aconteceu? Ela começou a te tratar como opção. As mensagens demoravam cada vez mais, os planos eram cancelados com facilidade, aquele interesse inicial simplesmente evaporou. E o pior, você viu ela se interessando por caras que pareciam fazer exatamente o oposto do que você fazia. Caras que não estavam sempre disponíveis, que não se dobravam completamente, que não tinham uma certa distância. E aquilo te deixou confuso, frustrado, até com raiva. Eu fiz tudo certo. Por que não funcionou? Eu vou te dizer exatamente por quê. E não é porque as mulheres não sabem o que querem ou porque preferem caras babacas. É porque ninguém te ensinou a diferença entre bondade e valor, entre estar presente e ser escasso, entre demonstrar afeto e demonstrar necessidade. Ninguém te explicou que desejo não funciona como amizade. Sabe aquela sensação de estar fazendo tudo certo, mas mesmo assim estar perdendo? De perceber que quanto mais você se esforça, menos ela parece valorizar? De sentir que sua presença constante, em vez de confortar, parece incomodar? É como se existisse um código secreto que todos conhecem menos você. Como se houvesse regras não escritas do jogo e você está jogando sozinho sem saber delas. E a parte mais confusa? Às vezes você vê homens que são claramente menos dedicados, menos presentes, menos certinhos do que você, e eles conseguem exatamente o que você busca. Eles não mandam mensagens de bom dia todo dia, não estão sempre disponíveis, não se derretem completamente. E funciona. Isso não te deixa maluco. Não te faz questionar tudo que você acreditava sobre relacionamentos? Eu entendo perfeitamente essa frustração, porque durante muito tempo eu também acreditava que ser o cara perfeito era o caminho. O cara que nunca falha, que nunca decepciona, que está sempre lá. Até descobrir que eu não estava construindo desejo, eu estava construindo dependência. E dependência mata a atração. Agora, você pode estar se perguntando o que Maquiavel tem a ver com isso. Ele escreveu sobre política, sobre poder, sobre príncipes e reinos. Ele nunca escreveu um livro sobre relacionamentos. Verdade. Mas aqui está o ponto crucial que vai mudar sua perspectiva completamente. Desejo é poder. Atração é influência. E Maquiavel era um mestre absoluto em entender os mecanismos invisíveis que fazem os seres humanos reagirem. Quando ele escreveu O Príncipe, ele não estava dando conselhos morais. Ele estava descrevendo a natureza humana como ela realmente é, sem romantização, sem ilusões, sem mentiras reconfortantes. E uma de suas observações mais profundas foi esta: os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda de seu patrimônio. Traduzindo, as pessoas valorizam mais aquilo que pode ser perdido
do que aquilo que está garantido. Pensa nisso por um momento. Realmente pensa. Seu pai, a pessoa que te criou, que sempre esteve lá, morre. É uma perda devastadora, claro. Mas com o tempo, você se ajusta. A vida continua. Agora, perde tudo que você construiu. Sua casa, sua segurança, seu status. Isso te assombra por décadas. Por quê? Porque aquilo que está sempre presente se torna invisível. Aquilo que pode ser perdido se torna precioso. E é exatamente aqui que a maioria dos homens falha completamente no jogo da atração. Você está sendo o pai da história, sempre presente, sempre confiável, sempre garantido. E ela te trata exatamente como a maioria das pessoas trata o que é garantido, com indiferença casual. Não há maldade, não é falta de caráter, é natureza humana. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática, porque isso é fundamental. Imagina que você acabou de conhecer alguém. A conversa está boa, há interesse mútuo, energia positiva. E o que a maioria dos homens faz? Eles começam a enviar mensagens todos os dias, múltiplas vezes por dia, sempre iniciando a conversa, sempre disponíveis para responder instantaneamente. Em uma semana, a vida inteira desse cara gira em torno dessa pessoa que ele mal conhece. Ele cancela encontros com amigos se ela mandar mensagem. Ele reorganiza toda a sua agenda em função dela. Ele deixa claro, em cada ação, que ela é sua prioridade número 1. E o que acontece na mente dela? Primeira semana. Que fofo, ele gosta mesmo de mim. Segunda semana. Nossa, ele está sempre disponível. Terceira semana. Será que ele não tem mais nada para fazer? Quarta semana. Interesse morto. Por quê? Porque você não demonstrou valor. Você demonstrou vazio. Você não mostrou que é alguém incrível que ela deveria conquistar. Você mostrou que é alguém sem nada melhor para fazer do que esperar por ela. E isso, meu amigo, é o oposto de atraente. Maquiavel tinha outra observação brutal sobre natureza humana. As pessoas desprezam aquilo que é fácil de obter e veneram aquilo que oferece resistência. Pensa em qualquer coisa que você realmente valorizou na vida. Qualquer conquista que te encheu de orgulho. Foi fácil? Ou exigiu esforço, superação, persistência? Aquela vaga na universidade que você batalhou anos para conseguir. Aquele emprego que passou por 10 entrevistas. Aquele objetivo físico que levou meses de disciplina. O que todas essas coisas têm em comum? Resistência, dificuldade, escassez. E foi exatamente por causa disso que você valoriza tanto. Agora me diz uma coisa, com total honestidade. O que você ofereceu de si mesmo que exigiu algum esforço para ser conquistado? Você estava lá desde o primeiro dia, totalmente disponível, totalmente aberto, sem mistério, sem desafio, sem nada que precisasse ser conquistado. Você era a vaga de emprego que aceita qualquer candidato sem entrevista. Por que alguém se sentiria especial por conseguir isso? E aqui está o ponto que muitos homens confundem completamente. Você pensa, mas eu não quero jogar joguinhos, eu quero ser autêntico. E eu concordo completamente. Você não deveria jogar joguinhos. Mas existe uma diferença gigantesca entre jogar joguinhos e ter uma vida genuinamente valiosa. Jogar joguinhos é fingir que você está ocupado quando na verdade está esperando o celular tocar. Ter valor real é estar genuinamente ocupado construindo uma vida incrível e ela perceber que para ter seu tempo, ela realmente precisa merecer. Vê a diferença? Um é manipulação vazia, o outro é autenticidade com padrões. Então agora vamos mergulhar profundamente nas 5 lições que vão transformar completamente como você é percebido. Não são truques, não são técnicas de manipulação. São princípios profundos de natureza humana que Maquiavel observou há 500 anos e que ainda funcionam perfeitamente hoje. Lição 1. A lei da escassez autêntica. Construa uma vida tão rica que você se torne naturalmente escasso.
Maquiavel observou que os príncipes mais respeitados não eram aqueles que estavam sempre disponíveis para todos. Eram aqueles que tinham tantos interesses, alianças e projetos que seu tempo se tornava genuinamente valioso. Eles não fingiam estar ocupados. Eles estavam ocupados. E as pessoas que queriam acesso a eles precisavam realmente oferecer algo de valor. Agora pensa, qual é o estado atual da sua vida? Se eu tirasse essa pessoa da equação completamente hoje, o que sobraria? Você tem paixões reais que te consomem tempo e energia? Você tem projetos pessoais que te deixam genuinamente empolgado? Você tem uma vida social ativa? Você tem objetivos que está perseguindo com disciplina? Ou sua vida está basicamente em espera até que alguém apareça para preenchê-la? Porque aqui está a verdade brutal. Se você não tem uma vida que vale a pena viver sem ela, por que ela deveria achar que vale a pena fazer parte dela? A escassez autêntica vem de uma vida preenchida. E uma vida preenchida é magnética. Quando você tem treinos que não pode perder, quando você tem projetos pessoais nos quais está investindo, quando você tem amigos com quem tem compromissos reais, quando você tem hobbies que te apaixonam, você não precisa fingir estar ocupado. Você está genuinamente ocupado. E quando ela manda aquela mensagem, você não responde em 30 segundos porque você estava literalmente no meio de algo importante. Você responde quando pode. E isso não é jogar joguinho. É ter respeito pelo seu próprio tempo. E sabe o que acontece na mente dela? Nossa, ele realmente tem uma vida interessante. Ele não está apenas esperando por mim. Eu preciso fazer um esforço real para ter a atenção dele. Isso é atraente. Isso é valioso. Isso gera desejo. Aplicação prática. A partir de hoje, identifique 3 áreas da sua vida que você vai desenvolver independente de qualquer relacionamento. Uma área física, academia, esporte, artes marciais, dança. Uma área de crescimento pessoal, curso, habilidade nova, projeto criativo. Uma área social, grupo de amigos, comunidade, time. Invista tempo e energia real nisso. Não para impressionar ninguém, para você mesmo. E observe como isso muda completamente a dinâmica das suas interações. Lição 2. O paradoxo da previsibilidade. Mantenha camadas que exigem descoberta. Maquiavel alertou: aquele cujas ações podem ser completamente previstas é facilmente controlado e rapidamente esquecido. Pensa nas suas séries favoritas. Por que você fica viciado? Porque você nunca sabe completamente o que vai acontecer. Há reviravoltas, surpresas, profundidade que vai sendo revelada aos poucos. Agora pensa no homem que é como um livro aberto desde o primeiro momento. Primeira conversa. Conta toda a sua história de vida, todos os seus medos, todos os seus objetivos, todas as suas inseguranças. Segunda conversa. Já está declarando sentimentos intensos, falando de futuro, fazendo planos a longo prazo. Terceira conversa. Não sobrou mais nada para descobrir. Ele já despejou tudo. Onde está o mistério? Onde está a jornada de descoberta? Onde está o desafio de ir conhecendo camadas cada vez mais profundas? Não existe. E sem isso, o interesse morre rapidamente. Mas atenção, eu não estou falando para você ser fechado emocionalmente.
Eu não estou falando para você se fazer de difícil artificialmente. Eu estou falando sobre ter profundidade real e revelá-la progressivamente. Ter experiências interessantes que você compartilha aos poucos. Ter pensamentos profundos que você só divide em momentos apropriados. Ter vulnerabilidades genuínas que você só mostra quando há confiança real. Deixa eu te dar um exemplo prático. Homem previsível na primeira conversa. Olha, eu sofri muito nos meus relacionamentos anteriores, fui traído várias vezes, tenho muita dificuldade de confiar. Meu maior medo é ficar sozinho. Eu realmente quero encontrar alguém especial porque me sinto incompleto sozinho. Homem com profundidade progressiva na primeira conversa. Relacionamentos passados me ensinaram muito sobre o que eu valorizo, mas prefiro falar do presente. O que você está curtindo fazer ultimamente? Vê a diferença? Os dois têm vulnerabilidades, mas o primeiro despeja tudo sem contexto, sem conexão estabelecida, sem que tenha sido conquistado. O segundo reconhece que tem história, mas mantém as camadas mais profundas para quando houver base real. E isso cria algo poderoso: curiosidade. Ela pensa: interessante, ele claramente tem história, mas não está desesperado para compartilhar tudo imediatamente. Eu quero saber mais. Aplicação prática. Nas suas próximas interações, pratique a arte da revelação progressiva. Primeiras conversas: interesses, humor, histórias leves. Conversas intermediárias: valores, perspectivas, experiências mais significativas. Conversas profundas: vulnerabilidades, medos, sonhos, mas só quando já houver confiança real. Você tem profundidade, mas profundidade merece ser descoberta, não despejada. Lição 3. Respeito antes de amor. Estabeleça fronteiras inquebráveis. Uma das observações mais controversas e profundas de Maquiavel: é mais seguro ser temido do que amado quando se tem que escolher entre um dos dois. Agora, antes que você pense que eu estou defendendo que você seja cruel ou intimidador, deixa eu explicar o que isso realmente significa no contexto de atração. Maquiavel não estava falando sobre fazer as pessoas te odiarem, ele estava falando sobre respeito. Pessoas que te amam podem te trair se a conveniência mudar, mas pessoas que te respeitam não cruzam certos limites porque sabem que você não vai tolerar. Aplicando isso, quantas vezes você já ignorou um desrespeito para não estragar o clima? Quantas vezes você já aceitou comportamentos que te machucaram porque tinha medo de perder a pessoa? Quantas vezes você já tolerou ser tratado como opção porque pensou, melhor isso do que nada? Cada vez que você fez isso, você perdeu um pouco de respeito. E com o respeito, foi o desejo. Aqui está uma verdade que pode ser difícil de aceitar. Pessoas não respeitam quem não se respeita. Se você aceita qualquer tratamento, você está sinalizando que não tem padrões, que não tem valor próprio, que está disposto a tolerar qualquer coisa por migalhas de atenção. E isso é completamente repulsivo em termos de atração. Mas o homem que tem fronteiras claras, que diz não quando algo não está alinhado com seus valores, que está disposto a caminhar sozinho se o tratamento não for adequado, esse homem é respeitado. E respeito gera atração. Deixa eu te dar exemplos concretos. Sem fronteiras. Ela cancela planos em cima da hora sem explicação razoável. Você diz: tudo bem, sem problemas, a gente marca outro dia. Com fronteiras. Ela cancela planos em cima da hora sem explicação razoável. Você diz: entendo que imprevistos acontecem, mas meu tempo também é valioso. Da próxima vez preciso de mais consideração. Sem fronteiras.
Ela te trata bem quando convém e te ignora quando tem outras opções. Você continua sempre disponível quando ela resolve aparecer. Com fronteiras. Ela te trata bem quando convém e te ignora quando tem outras opções. Você reconhece o padrão e se afasta. Eu valorizo consistência e respeito mútuo. Não estou disponível para ser opção. Vê a diferença brutal? Um demonstra que você não tem padrões. O outro demonstra que você se valoriza. E pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que se valorizam. Aplicação prática. Defina agora mesmo 3 comportamentos que você não vai mais tolerar. 3 fronteiras não negociáveis. Pode ser desrespeito ao seu tempo, inconsistência, falta de reciprocidade, o que for importante para você. E da próxima vez que esses limites forem testados, e eles serão, você mantém sua posição, mesmo que isso signifique perder a pessoa. Porque aqui está o segredo. Pessoas de valor real respeitam limites. E as que não respeitam, você não quer na sua vida de qualquer forma. Lição 4. Demonstre valor através de ações silenciosas, não propaganda verbal. Maquiavel foi direto. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos podem ver, poucos podem sentir. Traduzindo, as pessoas se impressionam muito mais com o que você faz do que com o que você diz que faz. E aqui é onde muitos homens falham espetacularmente. Eles passam mais tempo falando sobre suas conquistas, seus planos, suas qualidades, do que realmente vivendo e demonstrando isso. Eu sou muito ambicioso, sabe? Vou conquistar muita coisa na vida. Eu sou super inteligente, já li mais de 100 livros. Eu me cuido muito, vou à academia todo dia. Eu sou muito maduro emocionalmente, já fiz tanta terapia. E quanto mais você fala sobre suas qualidades, menos convincente você fica. Por quê? Porque pessoas com valor real não precisam anunciá-lo, ele simplesmente é percebido. Compara com um homem que não fala sobre ambição, mas quando você conhece a sua vida, você vê os projetos em andamento, as conquistas concretas, o progresso tangível. Não fala sobre inteligência, mas quando você conversa com ele, as ideias são instigantes, as referências são ricas, a profundidade aparece naturalmente. Não fala sobre cuidar do corpo, mas quando você o vê, o resultado está ali, visível, concreto, inegável. Não fala sobre maturidade emocional, mas quando surgem situações desafiadoras, você vê a forma como ele lida com calma, perspectiva e equilíbrio. Qual dos dois é mais impressionante? Qual dos dois gera mais respeito? Óbvio, né? O poder está na demonstração silenciosa, na evidência concreta, nos resultados visíveis. E existe um benefício adicional nisso. Quando você para de tentar convencer as pessoas do seu valor e simplesmente vive sua vida com um propósito, você se torna genuinamente atraente. Porque você não está performando, você está sendo. Aplicação prática. Nas próximas semanas, pratique este exercício. Cada vez que você sentir vontade de falar sobre alguma qualidade sua ou algo que você faz, pergunte: isso já está visível na minha vida? Meus resultados falam por mim? Se sim, então não precisa falar, deixa que seja descoberto. Se não, então em vez de falar, direcione essa energia para realmente construir isso na sua vida. E observe a diferença brutal na forma como as pessoas passam a te perceber. Lição 5. O equilíbrio entre força e humanidade. Seja rocha e água. E chegamos à lição mais sutil e talvez mais poderosa de todas. Maquiavel falava que o príncipe ideal precisava ter as qualidades da raposa e do leão, astúcia e força. Mas existe uma terceira dimensão que muitos ignoram: a humanidade autêntica. Os homens mais magnéticos não são robôs emocionalmente blindados, também não são caldeirões de insegurança emocional. Eles encontram um equilíbrio delicado, força como fundação, vulnerabilidade como ornamento. Deixa eu explicar melhor por que isso é crucial.
A maioria dos homens erra para um dos dois extremos. Extremo 1, o emocionalmente fraco, desmorona diante do primeiro desafio, precisa de validação constante, compartilha cada insegurança, cada medo, cada dúvida, busca ser salvo emocionalmente. Extremo 2, o emocionalmente blindado, nunca demonstra vulnerabilidade, nunca admite que precisa de alguém, trata a conexão emocional como fraqueza, mantém todo mundo à distância. Ambos falham. O primeiro é exaustivo e repelente, o segundo é frio e inacessível. O homem verdadeiramente atraente está em um terceiro espaço. Ele é emocionalmente forte, ele lida com desafios, ele não desmorona, ele tem resiliência, ele é rocha. Mas em momentos selecionados, com pessoas que conquistaram esse acesso, ele permite que vejam sua humanidade, não como desespero, como profundidade, não como fraqueza, como confiança. Ele não chora por qualquer coisa, mas quando algo realmente importante o move, ele não tem medo de sentir. Ele não precisa de salvação, mas ele consegue admitir: isso foi difícil para mim. Ele não busca validação constante, mas ele consegue dizer: você é importante para mim. E quando ele faz isso, depois de ter demonstrado força, valor, resiliência, essa vulnerabilidade cria uma conexão poderosíssima, porque ela sente: eu conquistei acesso a algo que não é dado a qualquer um. Ele não é frágil, mas ele confia em mim para ver sua humanidade. Isso é irresistível. Mas atenção para o timing crucial aqui. Vulnerabilidade sem fundação de força é fraqueza repelente. Vulnerabilidade com fundação de força é profundidade magnética. Você precisa construir a fundação primeiro, demonstrar resiliência, mostrar que você tem estrutura emocional sólida. E só então, em momentos genuínos e apropriados, você permite que ela veja as camadas mais humanas. Nas situações desafiadoras, pratique este padrão. Fase 1. Demonstre força. Quando algo difícil acontece, lida com isso. Resolve. Mostra a capacidade. Não desmorona. Fase 2. Revele humanidade. Depois de ter demonstrado que você consegue lidar com a situação, você pode admitir: isso não foi fácil, ou eu senti o peso disso. Vê a sequência? Primeiro força, depois vulnerabilidade. Isso cria a combinação poderosa. Ele é forte o suficiente para lidar com as coisas, mas humano o suficiente para sentir. E essa combinação é imbatível. Então, vamos amarrar tudo isso de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Desejo não é gerado por esforço, é gerado por valor percebido. Você não se torna mais desejado fazendo mais para alguém. Você se torna mais desejado sendo mais para si mesmo, sendo alguém com uma vida que vale a pena viver, com ou sem ela. Sendo alguém com profundidade, que merece ser descoberta, não despejada. Sendo alguém com padrões claros, que se respeita o suficiente para não aceitar qualquer tratamento. Sendo alguém cujas ações falam mais alto que suas palavras. Sendo alguém que combina força inquebrável com humanidade genuína. Maquiavel nos ensinou há 500 anos algo que a maioria dos homens ainda não entendeu. O poder não está em agradar todos, está em ser valioso o suficiente para que valha a pena te conquistar. E aqui está a grande ironia, a grande revelação que pode mudar sua vida completamente. Quando você para de perseguir validação externa e começa a construir uma vida genuinamente rica, você naturalmente se torna o tipo de homem que pessoas querem perseguir. Não porque você está jogando, mas porque você finalmente entendeu que seu maior ativo não é sua disponibilidade, é seu valor. Você não é mais o cara que espera o telefone tocar. Você é o cara cuja agenda precisa ser conquistada. Você não é mais o cara que se molda completamente para agradar. Você é o cara que tem uma forma própria e convida as pessoas certas a fazerem parte. Você não é mais o cara que aceita qualquer migalha. Você é o cara que tem um banquete próprio e só convida quem adiciona algo real.
E isso, meu amigo, muda absolutamente tudo. Agora eu quero que você pare por um momento, de verdade, e faça estas perguntas para si mesmo com total honestidade brutal. Se eu tirasse todas as pessoas da minha vida hoje, o que sobraria? Que vida eu estou construindo que vale a pena viver sozinho? Eu tenho mistério e profundidade ou eu sou completamente previsível e superficial? Eu tenho padrões claros e inquebráveis ou eu me moldo completamente para não perder ninguém? Minhas ações demonstram o meu valor ou eu preciso ficar convencendo as pessoas verbalmente? Eu combino força com humanidade ou eu erro para um dos extremos? Essas perguntas vão te mostrar exatamente onde você está. E a partir de hoje, você tem uma escolha. Você pode continuar fazendo o que sempre fez, sendo sempre disponível, sempre tentando agradar, sempre esperando ser valorizado por isso. Ou você pode aplicar essas lições maquiavélicas e se transformar no tipo de homem que não precisa perseguir desejo, porque ele naturalmente o atrai. A escolha é sua. Mas saiba que cada dia que você passa sem aplicar isso é um dia que você continua invisível para quem você quer ser visto. Se esse vídeo clicou algo na sua mente, se você finalmente entendeu por que suas abordagens anteriores não funcionavam, deixa um comentário contando qual das 5 lições mais impactou você. Qual você vai começar a aplicar primeiro? Eu leio todos os comentários e vou responder os mais reflexivos. E se você quer continuar nessa jornada de desenvolvimento genuíno, não truques superficiais, mas transformação real, baseada em filosofia e psicologia profunda, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque no próximo vídeo vamos falar sobre outro aspecto crítico que ninguém te ensina. Como criar tensão sexual de forma natural e autêntica, sem ser invasivo ou desrespeitoso. Vou te mostrar como os mestres da sedução, ao longo da história, compreendiam algo que a maioria dos homens modernos completamente ignoram. Mas isso fica para o próximo vídeo. Por agora, lembra, o desejo não espera homens que esperam. Ele persegue homens que têm algo pelo qual vale a pena ser perseguido. Você pode ser esse homem. Você pode.